Olá, amigos. Bem-vindos à aula 143 do nosso curso de filosofia. Hoje vamos ter a oportunidade de pensar a partir das ideias de um dos filósofos mais significativos do século XX, um filósofo que eu considero como uma das vozes mais elevadas da filosofia espiritual dos tempos modernos. Esse filósofo é Louis Lavelle. A aula de hoje vai se constituir quase como uma meditação guiada, porque não vai ser uma aula sobre conceitos frios. Eu proponho que vocês compreendam esta aula como uma experiência de pensamento, porque é exatamente isso que Lavelle nos propõe: pensar como um modo de presença. Então nós vamos atravessar juntos o território do pensamento de Lavelle e vamos sentir em nós mesmos aquilo que as palavras dele evocam. O Louis Lavelle nasceu em 1883, na França, e morreu em 1951. E ele foi professor no Collège de France, que é uma das instituições mais respeitadas no pensamento da Europa e do mundo, né? Ele pertenceu a uma linhagem de pensadores que acreditavam que a filosofia deve ter um valor, sobretudo, existencial, sobretudo espiritual, né? E não deveria se constituir como um simples exercício acadêmico ou como uma atividade intelectual pura, desvinculada da vida concreta. E a sua trajetória intelectual nos mostra justamente um homem que não buscava a notoriedade acadêmica, ele buscava outra coisa, ele buscava a verdade interior. Ele se formou na tradição espiritualista francesa, né, que foi assim muito influenciado por Mendes Biran, Ravasson, Bergson, né? Mas ele desenvolveu um caminho próprio, um caminho singular, que o levou a ser considerado justamente como um dos principais representantes da filosofia do espírito. E, na verdade, a sua obra se desenvolve à margem dos grandes sistemas, à margem das modas intelectuais do seu tempo. Porque enquanto o existencialismo de Sartre, a fenomenologia de Merleau-Ponty, por exemplo, dominavam o cenário filosófico francês, Lavelle seguia um caminho solitário, porém um caminho luminoso. E nesse caminho ele construiu uma filosofia da participação e da presença. Lavelle acreditava que o pensamento só é verdadeiro se for um ato de transformação interior. A filosofia, para ele, não era uma disciplina acadêmica, era uma via de realização espiritual. A filosofia é uma forma de elevação da consciência. Ele escreveu grandes textos que recentemente foram traduzidos para o português, né? A presença total, a consciência de si, a existência e valor, o manual de metodologia dialética, né? E as suas obras formam um conjunto coerente, no qual ele explora de forma metódica, de forma sistemática, as questões do ser, da consciência, da ação, do valor, da presença. E talvez Lavelle seja o último grande filósofo a acreditar na filosofia como uma via de salvação. A linguagem de Lavelle é muito clara, é muito elevada também, o seu pensamento é muito rigoroso, mas é também poético, é também confessional. E ele não hesita em falar na primeira pessoa, em compartilhar suas intuições mais íntimas, em fazer da filosofia um verdadeiro ato de testemunho. E talvez por isso eu me veja tão profundamente ligado a Lavelle.
porque eu acredito que a filosofia seja justamente isso. E hoje vamos nos concentrar num dos aspectos mais elevados e, ao mesmo tempo, mais fundamentais da obra de Lavelle, a sua ontologia axiológica, né, que é a visão segundo a qual o ser e o valor não são ordens separadas, são inseparáveis. Isso implica que existir já é, em si, um ato carregado de valor e que todo valor é uma forma de ser. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não há separação entre o que nós somos e o modo como nós somos. Isso quer dizer que toda experiência verdadeira é, ao mesmo tempo, ontológica, espiritual e ética. Isso quer dizer que nós não podemos separar o conhecimento do ser e a valoração do ser. E nós podemos simplificar dizendo que, para Lavelle, toda experiência já é, em si mesma, uma experiência de valor. Que existir não é algo neutro, não é algo indiferente. Existir é participar de uma ordem de significado. Existir é entrar em relação com o absoluto. Existir é estar diante de uma escolha fundamental. Consentir ou não com o ser que nos atravessa. Essa tese central distingue Lavelle de vários outros filósofos do seu tempo. Por exemplo, os positivistas lógicos, que afirmavam que os juízos de valor não possuem conteúdo cognitivo e são somente expressões de preferências subjetivas das pessoas. E também diferencia Lavelle dos existencialistas ateus como Sartre, que defendiam que o ser humano está lançado num mundo que não tem um sentido intrínseco e que cabe a cada um, a cada consciência, criar os seus próprios valores no universo, que é absurdo. E Lavelle, por outro lado, afirma que existe uma ordem bem objetiva de valores, né? E que os valores não são criações arbitrárias. Os valores são descobertas. Os valores são reconhecimentos, são participações. O valor não é algo que projetamos sobre o mundo. O valor é algo que reconhecemos no próprio ser das coisas. E por que devemos voltar lá, velho, hoje? Justamente porque nós vivemos num tempo marcado por uma divisão entre o pensamento e a vida, entre o saber e o ser. E Lavelle é justamente aquele que quer curar essa divisão, que quer devolver à filosofia a sua vocação original de uma sabedoria vivida. Porque hoje, amigos, nós experimentamos um vazio existencial, mesmo quando estamos em meio à abundância material, mesmo quando estamos em meio a uma biblioteca que construímos com muito amor, né? Uma crise de valores que se manifesta hoje como crise de um sentido próprio do ser. É isso que vivemos. Nós experimentamos uma dispersão da consciência como se nós estivéssemos exilados de nós mesmos, como se estivéssemos perdidos numa superfície da existência, mas incapazes de habitar nossa própria interioridade. Porque vejam, amigos, nós nunca tivemos tanto acesso à informação, mas nunca estivemos tão longe da sabedoria. Nós nunca tivemos tanta possibilidade de comunicação, mas nunca estivemos experimentando tanta solidão existencial. Nós nunca tivemos tantos meios de entretenimento, mas nunca experimentamos tanto tédio profundo, tanta sensação de vida desperdiçada. Lavelle nos convida a reencontrar a fonte, não no mundo exterior, mas no interior da consciência viva, da consciência ativa,
que participa do ser por meio de um consentimento. Lavelle nos convida a uma experiência de recolhimento, de silêncio interior, de atenção àquilo que está sempre presente, mas que frequentemente nós nos esquecemos na correria do dia a dia. E, de fato, Lavelle nos pergunta: que tipo de ser você está escolhendo ser a cada instante, com cada ato, com cada atenção, com cada silêncio? Qual é o valor que você está manifestando no mundo através da sua existência? Qual é a qualidade do seu consentimento ao ser? É com essa pergunta em mente que nós vamos dar início à nossa travessia na aula de hoje. Nós vamos pensar, a partir de Lavelle, sobre aquilo que verdadeiramente nós somos, aquilo que verdadeiramente nós podemos ser. E para Lavelle, toda a filosofia autêntica começa com a experiência do ser. E aqui não se trata de uma definição abstrata ou de uma noção herdada, mas de uma vivência primeira. A vivência de estar presente à presença. É uma experiência anterior a qualquer conceito, qualquer separação entre sujeito e objeto. É a experiência fundamental da qual deriva tudo mais. E nessa experiência, nós descobrimos que o ser é o que é em si e por si. O ser não é uma substância dada. O ser é um ato puro. E assim Lavelle retoma, ao seu modo, a tradição platônica e agostiniana. Para ele, o ser é o que nos funda. O ser é o que nos antecede. O ser é o que nos atrai. O ser é o horizonte último de todo pensamento e de toda experiência. E é nesse sentido que Lavelle escreveu na sua Introdução à Ontologia algo como que o ser é sempre em ato, é aquilo pelo qual tudo existe, é o que dá sentido a todas as coisas. Diferentemente das tradições que pensam o ser como uma substância estática, imóvel, o Lavelle ensina que o ser é o ato puro. O ser é a fonte constante de atualização, de transformação em ato. E esse ato é ao mesmo tempo criador e comunicativo, porque ele não se fecha sobre si, esse ato se oferece. O ser, para Lavelle, não é, então, um objeto inerte. Não é um objeto inerte, é uma fonte viva. É uma presença atuante. O ser é um princípio dinâmico. E essa concepção do ser como um ato distingue Lavelle tanto do materialismo, que reduz o ser a substâncias físicas, quanto do idealismo abstrato, que transforma o ser em conceito. Porque para Lavelle, o ser não é nem matéria inerte, nem ideia abstrata. O ser é um ato vivo, é uma presença dinâmica, é uma fonte constante. Por exemplo, quando amamos, nós não sentimos simplesmente algo. O amor não é um mero sentimento. Quando amamos, nós somos, naquele momento, nós somos mais intensamente. A experiência do amor é um exemplo da presença ativa do ser em nós. Porque no amor, nós não estamos simplesmente tendo uma emoção, nós estamos participando mais intensamente do ato de ser. Nós estamos nos abrindo para uma presença que nos supera, que nos excede, que nos eleva, que nos transforma. Assim, amigos, pensar o ser como um ato é pensar que a realidade não é feita de coisas imóveis,
A realidade é feita de presenças que se atualizam constantemente. Então, o ser é aquilo que está sempre por acontecer e que, no entanto, já está totalmente presente. É ao mesmo tempo a fonte de todas as possibilidades e a plenitude sempre atual. Para Lavelle, o ser é absoluto, mas não se impõe de fora. Ele se oferece à participação interior. O ser humano é, por excelência, o ser que participa. Ele não é substância isolada. Ele é abertura à presença. E a participação, amigos, é, na verdade, o grande tema de Lavelle. Porque nós não somos somente espectadores do ser, nós somos chamados a nos unir ao ser, a comungar com ele, a realizar em nós mesmos a plenitude do ser. Essa noção de Lavelle, de participação, distingue seu pensamento daqueles Descartes, por exemplo, que opõem radicalmente o sujeito e o objeto, ou seja, pensamento e ser. Para Lavelle, há uma continuidade ontológica, uma comunicação profunda entre a consciência e o ser. Porque a consciência não está fora do ser, não está contemplando o ser de longe. A consciência é uma modalidade do próprio ser, é um modo de o ser tomar consciência de si mesmo. Isso implica uma responsabilidade ontológica. A nossa existência é, desde o primeiro momento, um apelo ao consentimento. Nós não somos simplesmente lançados no mundo, como queria Sartre, como objetos passivos. Nós somos chamados a responder, a decidir, a escolher o modo como nós participamos do ser. A nossa existência, a existência humana, é então, essencialmente, uma resposta a um apelo. É uma decisão diante de uma oferta. É um consentimento ou uma recusa diante de uma presença. Porque participar do ser é um ato, e esse ato é ético, é espiritual, é filosófico. E ele se realiza quando nós tomamos a consciência da nossa liberdade interior e escolhemos não apenas existir, mas ser bem. Porque não se trata simplesmente de estar no mundo, mas estar de modo atento. Estar no mundo de modo consciente, estar no mundo de modo responsável. De transformar a existência em presença. Por isso, a ontologia de Lavelle não é apenas uma teoria do ser, é uma filosofia da presença viva, que exige um envolvimento do sujeito. E não há aqui uma separação entre a metafísica e a ética, entre o ser e o bem, entre o pensamento e a vida. Porque tudo se unifica na experiência da presença, no ato de consentimento ao ser. E por isso, amigos, Lavelle rompe com as tradições positivistas, com as tradições racionalistas, porque a verdade não está no mundo exterior. A verdade está num ponto de encontro entre o espírito e o ser. Não se trata aqui de uma verdade que poderíamos possuir como um objeto. Trata-se de uma verdade que nos possui, de uma verdade que nos transforma, de uma verdade que nos eleva. E por isso, a filosofia para Lavelle não é saber sobre o mundo. A filosofia é uma experiência interior de elevação, de purificação, de comunhão. A filosofia não é um conhecimento abstrato, mas é uma sabedoria vivida, é uma transformação da consciência. A filosofia é um despertar para o real. Pensemos, amigos, numa manhã de silêncio. Nessa manhã você está só, em silêncio, diante da luz. Nada acontece. E, no entanto, tudo está presente. É nesse instante
que se a sua atenção estiver desperta, você pode sentir há algo que me atravessa, há algo que me precede e que me convida. Esse algo é o ser. Estar atento ao ser é o começo da filosofia. Então, o ser, para Lavelle, não é um objeto, o ser é realmente um horizonte vivo. E participar do ser é, ao mesmo tempo, um ato metafísico, um gesto ético e também um movimento espiritual. E é esse o momento que marca o começo de toda a existência autêntica e verdadeira. Então, o ser é ato, amigos. Pensar, portanto, não é simplesmente refletir sobre o ser. Pensar é participar do ser. E essa participação acontece por meio da consciência. Mas que tipo de consciência? Não é aquela que observa o mundo de fora. É a consciência que observa a si mesma, a consciência de si. De fato, Lavelle se distingue de muitas correntes contemporâneas ao afirmar que a consciência de si é um ato e não uma representação. Como dizia, por exemplo, o empirismo, a partir de Locke. O verdadeiro eu não é dado, é conquistado a cada instante por um movimento de interiorização e de fidelidade ao ser. Né? O que nos propõe Lavelle. Nós não somos simplesmente o que somos. Nós somos o que nós escolhemos ser, o que nós consentimos em ser. Então, para Lavelle, a consciência de si mesmo não é um simples espelho da interioridade, é um gesto criativo, é um gesto pelo qual o espelho se constitui. A consciência de si, é a criação de si. E essa concepção da consciência como ato criador de si separa, portanto, Lavelle tanto do determinismo, que reduz a consciência a um produto de causas exteriores, quanto do solipsismo, do idealismo solipsista, que fecha a consciência em si mesma, como faz Descartes, por exemplo. Para Lavelle, a consciência é sempre relação, é sempre abertura, é sempre comunicação com o ser. E é pela consciência que nós participamos do absoluto. Isso significa que a consciência não descobre um eu que estaria pré-fabricado. Ela forma esse eu. Ela gera esse eu no ato mesmo da atenção. E nós somos, em grande medida, o que prestamos atenção. Nós somos o que nós valorizamos. Nós somos o que acolhemos. Ô, trovão, não sei se vocês ouviram na gravação. Tá chovendo bem aqui. Nós somos o que nós acolhemos. E a nossa identidade, portanto, não é dada de antemão. Ela é conquistada em cada instante. Através das nossas escolhas, dos nossos atos, dos nossos consentimentos. E quando eu escolho, por exemplo, agir com bondade, ainda que contra a minha inclinação, contra o meu costume, eu me torno outro. Eu crio a mim mesmo por esse ato de bondade. Eu não estou simplesmente cedendo a uma tendência interior, né, prévia. Eu estou inaugurando uma nova possibilidade de ser. E a consciência, quando é verdadeira, portanto, não descreve nada, ela transforma. Ela não reflete nada, ela realiza. E por isso a consciência de si é o lugar da liberdade radical. Nós não somos somente seres conscientes, nós somos seres capazes de nos transformar a partir dessa consciência. Nós não estamos condenados a ser o que fomos, o que herdamos, o que nós somos habitualmente. Nós podemos escolher a cada instante quem desejamos ser. Então a liberdade para Lavelle não é exterior, ela é ontológica. A liberdade é a capacidade de ser outro, de renovar-se,
de consentir ativamente com o ser. Não é simplesmente a liberdade de escolher entre objetos externos, entre A e B. Trata-se da liberdade mais fundamental de escolher a si mesmo, de decidir a qualidade da sua própria existência. E foi nesse sentido que Lavelle escreveu, em A Existência e o Valor, que nós somos os autores de nós mesmos. E isso implica uma profunda exigência moral, porque nós somos responsáveis pela nossa própria realidade interior. Nós não podemos culpar os outros, as circunstâncias, o destino, pelo que nós somos interiormente. Nós somos chamados a nos tornar responsáveis pela nossa própria qualidade de ser, pela nossa própria dignidade interior. E Lavelle diz justamente que a consciência só se abre ao ser na medida em que se torna atenta, na medida em que se torna sincera. Ela só se abre ao ser na medida em que ela se interioriza. E por isso é necessário que nós nos engajemos numa espécie de ascese da atenção. Nós devemos renunciar às distrações exteriores para acolher a presença silenciosa do ser dentro de nós mesmos. Isso não é fácil, porque isso exige esforço, disciplina, perseverança, mas é o único caminho para a vida verdadeira. Como diz Lavelle sobre o ato, a verdade só se dá a uma consciência pura. Isso faz da consciência uma forma de oração laica, uma mística sem dogmas, na qual o sujeito se escuta profundamente. E aqui não se trata de um exercício egocêntrico, de um culto ao eu, mas de uma abertura àquilo que nos transcende, àquilo que nos funda, aquilo que nos chama a ser mais do que nós somos. Vamos aqui fazer um outro exercício. Imagine-se num momento de verdadeiro arrependimento ou num momento de gratidão silenciosa. Nesse instante, você não está somente sabendo de si, você está sendo profundamente. A sua consciência já se tornou um ato puro. Você não está somente constatando algo, você está participando do próprio ser, você está comungando com a fonte de toda a sabedoria. Porque a consciência de si é o começo de toda a ética verdadeira. A partir da consciência de si, o sujeito não age só com a convicção, mas por uma fidelidade ao ser que habita nele. E não se trata aqui de seguir regras exteriores, de cumprir códigos impostos, mas de escutar o apelo interior do bem, de consentir com o valor que nos atravessa, de ouvir o próprio daimon no sentido socrático. Então, Lavelle faz da consciência o templo interior, onde se decide a cada instante quem nós vamos ser. Porque não é no mundo exterior, não é nas ações visíveis, nas manifestações públicas, que se joga o destino essencial do ser humano. É no silêncio da consciência, é na intimidade do coração, é na decisão secreta de consentir ou não com o ser. Então a consciência de si é, por isso, também a consciência do bem. Onde não há esse retorno ao interior, onde não há esse retorno ao ser, não há ética. Há somente uma moralidade mecânica, um conformismo social, uma obediência a convenções. Mas para Lavelle,
A verdadeira ética começa quando o sujeito se coloca conscientemente diante do valor absoluto e escolhe consentir com esse valor absoluto. E é nesse sentido que, para Lavelle, o eu verdadeiro é uma criação incessante. Não se trata do que herdamos do mundo, da família, das circunstâncias. Trata-se do que consentimos ser. E esse consentimento é um ato interior, é um ato silencioso e contínuo. Por quê? Define a nossa dignidade. Esse consentimento define a nossa liberdade. Ele define a nossa possibilidade de comunhão com o ser. Nós não estamos condenados a ser o que fomos. Não estamos condenados a ser o que fizeram de nós. Nós estamos condenados a uma contínua autocriação, a uma renovação de nós mesmos por meio da fidelidade ao ser. E tudo isso converge para um ponto essencial, para a reconciliação entre o sujeito e o mundo, para a reconciliação entre o interior e o exterior, entre o pensar e o ser. E essa reconciliação se dá numa experiência radical que Lavelle chama presença total. A presença total é mais do que uma sensação, é uma forma de ser. Trata-se de um estado em que o espírito está plenamente atento, está unificado, está em comunhão com o real. Essa não é uma experiência rara, reservada a místicos, a ascetas. Essa é uma possibilidade aberta a todos, a cada instante. E o que ela exige é simples, é atenção, recolhimento, é silêncio interior. A presença total não é um dado psicológico, é uma experiência ontológica plena. Ela se dá quando a consciência se alinha ao ato puro do ser e percebe que tudo que existe está, de algum modo, presente aqui e agora. Então não há mais divisão entre passado e futuro, entre o próximo e distante, entre o interior e o exterior. Tudo, passado, futuro, próximo, distante, interior e exterior, se unifica na presença, nessa experiência da presença total. E esse é um estado de unidade profunda entre o eu e o mundo, entre o espírito e o real. E não se trata de uma fusão como Nirvana, que anula as diferenças. Não. Na presença total existe uma comunhão que preserva as diferenças e que transfigura essas diferenças. Porque o eu não desaparece, ele se realiza plenamente. E o mundo não se dissolve. Ele se revela na sua verdade mais profunda. E foi nesse sentido que ele escreveu no livro chamado justamente A Presença Total. Que a presença total é uma comunhão com o ser em todas as suas manifestações. Ela é o oposto da dispersão, como disse Lavelle. Então, onde há a presença total, há uma unidade, há uma clareza, há uma intensidade. Não estamos mais divididos em múltiplas preocupações entre desejos contraditórios, entre passado e futuro. Estamos inteiros, unificados, presentes. E essa presença a si mesmo é ao mesmo tempo presença ao mundo e presença ao ser. A arte, para Lavelle, é um dos modos privilegiados de acessar a presença total. Diante de uma obra de arte verdadeira, nós não estamos mais fora do mundo, estamos no mundo, de maneira mais plena. A beleza nos arranca da fragmentação, a beleza nos restitui a totalidade. Ela nos faz esquecer as preocupações mesquinhas, os projetos utilitários, as ansiedades egocêntricas,
A beleza nos coloca em estado de contemplação, de admiração, de comunhão. Mas é necessário dizer sim à beleza, consentir com a beleza, para que isso possa ter lugar. Por exemplo, diante de uma música que nos comove profundamente, nós não pensamos sobre a vida, nós estamos na vida. Nós não descrevemos a beleza dessa música, nós participamos dela. E a arte tem esse poder de nos arrancar da dispersão, de nos arrancar da superficialidade, da distração e de nos devolver à unidade, à profundidade, à presença. Então a beleza para Lavelle é a aparência sensível da presença do ser, né? E por isso a beleza nos emociona, por isso a beleza nos pacifica e nos transforma. Porque não se trata de um adorno superficial, de um prazer fútil, de uma distração passageira. A beleza é uma revelação, é uma epifania, é uma manifestação do absoluto no sensível. E Lavelle não reserva essa experiência somente aos artistas, aos filósofos, não. Qualquer momento pode ser ocasião da presença total, desde que a atenção seja pura. Um gesto de amor, uma escuta verdadeira, um instante de silêncio interior, tudo isso pode se tornar absoluto. Porque não são as circunstâncias exteriores que determinam a qualidade da presença, mas é a qualidade da atenção, a pureza da consciência, a fidelidade ao ser. É o que ele escreveu também na Presença Total, que o ser está lá sempre, mas cabe a nós nos tornarmos presentes ao ser. A vida espiritual é, por isso, para Lavelle, é simplesmente uma prática constante de presença, de retorno a um instante, de acolhimento do ser. Porque não se trata, para Lavelle, de fugir do mundo, de se refugiar em abstrações, de negar a realidade concreta. Trata-se, ao contrário, de estar mais plenamente no mundo, de habitar mais intensamente um instante, de acolher mais verdadeiramente o real. Por exemplo, um professor atento a um aluno. Por exemplo, um pai em silêncio diante do filho que dorme. Por exemplo, um andarilho que contempla o céu. Nesses instantes, tudo se recolhe e o ser resplandece. Não são momentos extraordinários separados da vida cotidiana. Esses são momentos de verdade, momentos de autenticidade, momentos de presença que podem acontecer em qualquer circunstância, com qualquer pessoa. Então, na presença total, o outro não é mais um objeto. O outro é uma presença diante da qual nós devemos nos colocar, de fato, em reverência. E isso transforma a ética, porque não se trata mais de cumprir deveres, mas de reconhecer a dignidade ontológica do outro como uma manifestação do mesmo ser. Então, para Lavelle, vejam que interessante, a ética não é uma questão de regras, de obrigações, de proibições. A ética é uma questão de presença, de atenção e de reverência. Porque todo ser é uma presença do absoluto para Lavelle. A presença total é, então, uma experiência verdadeiramente espiritual, porque nela, Deus não é uma ideia. Deus é um apelo silencioso no fundo de cada coisa, no fundo de cada rosto, no fundo de cada instante.
Deus não é uma entidade separada, um ser entre outros seres, mas é a fonte de todo ser. Deus é a presença que sustenta todas as presenças. É o ato que anima todos os atos. A presença total é o que acontece quando o mundo deixa de ser um conjunto de coisas e se torna uma comunhão de existências. É o que acontece quando o tempo deixa de ser uma sequência e se torna uma eternidade viva no instante. É o que acontece quando o eu deixa de se afirmar e começa a escutar. Quando o ser humano deixa de simplesmente sobreviver e começa, enfim, a ser. Se a realidade, amigos, é, portanto, um ser em ato, e se a consciência é uma forma de participação nesse ato, então toda existência é em si mesma portadora de valor. A ontologia de Lavelle não se separa da ética. A ontologia de Lavelle fundamenta a ética. Porque não há para ele um abismo entre o que deve ser e o que é, entre o valor e o fato, entre o ideal e a realidade. Tudo isso se unifica na experiência da presença, no ato de consentimento ao ser. E o ponto decisivo da ontologia de Lavelle é justamente esse, que não há separação entre ser e valor. Isso significa que toda existência é, de algum modo, um bem, não porque seja útil, mas porque é um ato de presença do ser. Existir já é participar de uma ordem de significado, de uma estrutura de valor. Existir já é participar de uma hierarquia de sentido. E a existência nunca é neutra. Ela é um engajamento do eu no eixo do bem. Existir é se engajar no ser, nesse eixo do bem que é ao mesmo tempo. Né? E aqui a gente está falando dos valores ontológicos. Lavelle distingue entre valores instrumentais e ontológicos, né? Porque para ele um valor instrumental depende de fins externos, depende de utilidades práticas, de interesses contingentes. E um valor ontológico não depende de nada disso, não depende de opinião, não depende de desejo. Um valor ontológico se impõe pela sua própria evidência, porque é enraizado no ser. E o bem, o belo, o verdadeiro, são valores que revelam a própria estrutura do real. Não são somente convenções humanas, são ontológicos. E essa concepção do valor como enraizado no ser diferencia o Lavelle, né, do subjetivismo que reduz o valor a preferências individuais e também do convencionalismo, que reduz o valor a convenções, né, a acordos sociais. Porque para Lavelle o valor ontológico não é nem subjetivo nem convencional, é objetivo. O valor é universal, é absoluto. Não porque seja imposto de fora, mas porque é fundado na própria estrutura da realidade. E tudo que participa do ser tem valor. E tudo que tem valor é uma irradiação do ser. Assim, a metafísica, com Lavelle, encontra uma realização na própria vida ética. E não são duas ordens separadas, a ética e a metafísica. São duas dimensões da mesma realidade. Isso é fundamental. Porque a ética não é um acréscimo ao ser, não é uma convenção sobreposta ao real. A ética é a manifestação na vida humana da própria estrutura do ser. E a liberdade é o poder de aderir ou não ao valor que nos atravessa. Ser livre não é estar desvinculado de qualquer valor, não é estar solto na estrutura, né, cosmológica, na estrutura metafísica do mundo.
Não é estar desvinculado de qualquer sentido, de qualquer absoluto. Ser livre não é nada disso. É, ao contrário, estar diante de um bem e poder escolher consentir com ele ou recusá-lo. Então a liberdade não é independência em relação ao valor. É a capacidade de reconhecer esse valor e de aderir a esse valor conscientemente. E por isso, a liberdade para Lavelle é sempre ética e é sempre espiritual, porque é o poder de se tornar aquilo que se deve ser. Lavelle não está interessado numa liberdade puramente negativa, de uma independência em relação a qualquer determinação. Nada disso. A liberdade para Lavelle é uma liberdade positiva, criadora, que realiza o valor, que manifesta o bem, que participa do ser. Por exemplo, quando escolhemos perdoar, mesmo que tudo nos diga o contrário, que tudo em nós, inclusive, diga o contrário, nós perdoamos. Estamos aqui realizando um valor que nos antecede e que, ao ser aceito, se torna ato real. Não estamos simplesmente cedendo a um impulso, ou obedecendo a uma convenção, ou seguindo uma regra. Estamos, ao perdoar, participando do próprio ser. Estamos comungando com o absoluto. Estamos realizando o valor que nos constitui. E não se trata aqui de seguir regras exteriores, trata-se de escutar o apelo interior do próprio ser. Porque o dever para Lavelle não é imposto de fora. O dever é o que ressoa dentro de nós, quando nós tomamos consciência da nossa vocação ontológica. E aqui não se trata de uma obrigação que nos constrange, uma obrigação que nos limita, que nos diminui. Pelo contrário, é um apelo que nos eleva, é um apelo que nos realiza, um apelo que nos dignifica quando nós dizemos sim. E por isso a moral não é um código, é uma resposta espiritual a uma presença que é a presença do absoluto em nós. Não se trata de obedecer a mandamentos, de cumprir proibições, de seguir prescrições. Trata-se aqui de estar atento ao valor que nos atravessa. Trata-se aqui de consentir com o bem que se manifesta em nós. Trata-se de participar livremente da ordem do ser. E nesse sentido, Lavelle diz que cada ação é uma tomada de posição do espírito diante do ser. Em tempos de perda de espírito, em tempos de dissolução de critérios éticos, em tempos de relativismo generalizado, Lavelle nos oferece uma resposta bem poderosa, que é a de que a dignidade da existência somente se realiza quando ela se torna fidelidade ao valor. Porque nós não estamos condenados ao niilismo, não estamos condenados ao subjetivismo, ao arbitrário. Existe uma ordem objetiva de valores, uma estrutura ontológica do bem, uma presença absoluta que nos chama à comunhão. Por isso, contra o relativismo, que afirma que os valores são somente convenções culturais, preferências subjetivas, acordos contingentes, contra o relativismo, Lavelle propõe um valor que não depende de preferências subjetivas, mas que emana da própria estrutura do real. E aqui o bem não é o que decidimos que seja o bem, não é o que nos interessa, não é nenhuma convenção. O bem é o que é, independentemente das nossas opiniões, dos nossos desejos, das nossas convenções. Eu acho, amigos, que o pensamento de Lavelle é extremamente necessário no nosso tempo. Precisamente porque ele vai
na contracorrente das tendências que nos arrastam para a superficialidade, para a dispersão, para a vida que não é autêntica. Porque a nossa época, vocês têm consciência disso, é marcada por uma profunda crise de valores. Não porque tenhamos escolhido os valores errados, mas talvez, Lavelle, esteja certo, porque perdemos a nossa própria capacidade de valorar, de reconhecer o valor, de consentir com o valor. Então, no nosso tempo, nós vivemos um niilismo difuso, vivemos num relativismo generalizado, numa banalização de tudo, uma banalização universal. E aqui Lavelle recorda para a gente que o valor não é uma convenção, o valor não é uma preferência, não é uma projeção dos nossos desejos, é uma estrutura objetiva do real, é uma dimensão ontológica do ser, é uma qualidade inerente à própria existência. E o valor não depende das nossas opiniões, dos nossos interesses, das nossas escolhas subjetivas. O valor se impõe pela sua própria evidência, quando nós temos olhos para ver, ouvidos para ouvir, quando nós temos coração para sentir. E a nossa época é marcada também por uma fragmentação da consciência, porque estamos divididos entre múltiplas preocupações, entre solicitações contraditórias, entre estímulos desconexos. E nós tantas vezes perdemos a capacidade de unificar nossa experiência, de integrar as nossas vivências, de totalizar mesmo a nossa existência, né? E diante disso, Lavelle nos convida a reencontrar a unidade perdida, nos convida a reintegrar a consciência dispersa, a reunificar a experiência que está fragmentada na nossa vida. Não por meio de uma síntese artificial, não por meio de uma construção teórica, de uma elaboração conceitual, não, nada disso. Ele propõe que façamos isso por meio da experiência viva da presença, da comunhão imediata com o ser, da participação direta no valor. E a nossa época é marcada ainda por uma crise da interioridade, porque estamos constantemente voltados para fora, para a exterioridade, para a superfície. Nós perdemos o contato com a nossa profundidade, com a nossa intimidade, com o nosso centro. Nós nos tornamos estrangeiros para nós mesmos. Estamos exilados da nossa essência. Nós estamos alienados da nossa própria verdade. E diante disso, Lavelle nos chama a reencontrar o caminho da interioridade, a redescobrir a presença íntima do ser, a reatar o contato com a nossa fonte originária, não por meio de um isolamento egocêntrico, por meio de um solipsismo narcisista, não por meio de um fechamento autorreferencial, mas através de uma abertura para o que há de mais profundo em nós e que, paradoxalmente, é também o que nos une aos outros e ao todo. Então, amigos, diante de um mundo que idolatra o ter, Lavelle nos recorda o primado do ser. Diante de uma cultura que diviniza o mero fazer, ele nos lembra a primazia do contemplar. E diante de uma civilização que absolutiza o produzir, Lavelle nos convida a redescobrir o valor do acolher. E a sua filosofia é, por isso, extremamente contracultural. Não no sentido superior de rejeitar a cultura, de negar a civilização, de desprezar o mundo. Nada disso. Ela é contracultural no sentido profundo de questionar os fundamentos mesmos de uma cultura que nos aliena de nós mesmos,
de uma civilização que nos separa de nossa própria fonte, de um mundo que nos exila da nossa própria verdade. Então, Lavelle nos oferece uma alternativa ao materialismo, mas sem cair no idealismo, né? Ele oferece uma alternativa para o relativismo, sem cair no dogmatismo. Uma alternativa ao individualismo, sem cair no coletivismo. Uma alternativa, enfim, ao niilismo, sem retornar ao fundamentalismo. A ontologia axiológica de Lavelle é uma resposta metafísica ao vazio existencial contemporâneo, e a sua filosofia da presença é realmente um antídoto espiritual à dispersão da pós-modernidade. E a sua ética do consentimento é uma alternativa moral ao relativismo dominante. E a sua concepção da consciência como ato é uma proposta psicológica diferente da psicologia, do que propõe a psicologia contemporânea. Para Lavelle, amigos, pensar é se tornar mais real. Agir é se unir ao bem. E existir é responder silenciosamente ao chamado do ser. E a sua filosofia não é um sistema fechado de conceitos, não é um edifício acabado de teorias, nada disso. A sua filosofia é um convite aberto à experiência. É um chamado constante à presença. Imagina um lago silencioso. Quanto mais límpido e sereno, mais ele reflete o céu. E assim, para Lavelle, assim é a alma que consente com o ser. Quando está límpida, ela se torna um espelho da eternidade. Ela não busca brilhar por si, ela busca simplesmente refletir a luz que vem de mais alto. E talvez a pergunta que Lavelle nos deixa seja justamente essa. Nós estamos dispostos a viver uma vida verdadeira, a buscar a limpidez, a retornar à fonte, a escutar em silêncio, a agir com fidelidade, a amar com reverência. Porque num tempo que idolatra o ruído, que se alimenta da agitação, Lavelle nos oferece uma filosofia do silêncio, da atenção, da presença, da dignidade, da paz. E nos recorda que o essencial não está lá fora, está dentro. Não está no futuro, está no presente. Não está no extraordinário, está no cotidiano. Mas um cotidiano transfigurado pela qualidade da nossa presença. Então, o que Lavelle faz é um chamado à conversão, é um apelo à renovação. Lavelle nos convida a transformar a vida na nossa própria obra de arte, transformar o tempo na eternidade, transformar a nossa consciência num templo e a nossa existência num valor. A presença total é quando o eu consente com o ser. E nesse consentimento silencioso, o mundo inteiro se torna absoluto. Porque ser verdadeiro é estar inteiro no instante.
Essa é a lição maior de Luiz Lavelle. É esse o seu legado filosófico, é esse o seu testemunho espiritual. Num mundo marcado pela dispersão, pela superficialidade, num mundo marcado pela inautenticidade, Lavelle nos recorda a possibilidade sempre presente da profundidade, da verdade, da abertura propriamente da presença. E que cada um de nós, cada um a seu modo, possa acolher esse convite, ao convite do ser, responder a esse apelo, consentir com essa presença. Porque, como diria o próprio Lavelle, é nesse consentimento que reside a nossa dignidade, a nossa liberdade e a nossa salvação. Ficamos por aqui. Desejo a todos uma boa Páscoa, um abraço e até a semana que vem.